Oi gente, tudo bem? Tô aqui na cozinha da minha casa porque hoje a gente vai falar de banheiros. Brincadeirinha. A gente vai falar de cozinha, né? O que eu quero falar pra vocês? Vou contar tudo pra vocês que vocês precisam saber na hora de decorar a cozinha de vocês, na hora que vocês estiverem montando uma cozinha, mudaram de casa, estão montando tudo que vocês precisam saber para montar a cozinha, para decorar a cozinha de vocês da maneira certa, desde o piso até o teto. Vamos falar de tudo? Vamos! Então vamos lá. A cozinha é um ambiente que é muito importante na casa. Por mais que você não goste de cozinhar, você não gosta de ficar na cozinha, é importante que a nossa cozinha esteja funcional, prática, para quando a gente quiser ir na cozinha, ela esteja tudo em ordem, né? Então vamos começar pelos pisos. Piso na cozinha tem que ser impermeável. Porque a cozinha molha, muitas vezes a gente faz fritura, suja, então a gente precisa lavar, precisa limpar, então é importante que o piso seja impermeável. Então a gente usa porcelanatos, granitos, até o piso vinílico pode, porque o piso vinílico é um piso impermeável. A minha indicação sempre é o porcelanato, porque o porcelanato é um dos pisos mais impermeáveis que tem. Então você não vai ter problema nenhum de usar esse tipo de piso na cozinha. É importante que o porcelanato seja acetinado. O polido é aquele que tem alto brilho. Ele também pode ser usado na cozinha, mas ele escorrega um pouco mais quando molha. Então tem que tomar esse cuidado, essa atenção com os pisos polidos nessas áreas que molhem, porque ele pode ser mais perigoso. O acetinado, não estou falando do rústico, tá, gente? Aquele que é áspero, porque todo piso áspero pega sujeira. E na cozinha também não é bom isso. Estou falando daquele acetinado, que ele não é alto brilho, mas ele também não é áspero. Ele só tem aquele acabamento que parece que é um pouco mais poroso, mas não é. Tá bom? Então ele é o mais indicado para a cozinha, porque ele não vai escorregar tanto se molhar. E uma outra dica que eu acho importante é o acabamento de corte retificado. O retificado é aquele que a gente consegue o rejunte bem fininho. E na cozinha é melhor porque o rejunte não ficando grosso, na hora de lavar, com o tempo, se o rejunte for grosso, se ele for um rejunte escuro, ele vai encardir de branco, ele vai ficar meio branco, porque ele pega sabão, enfim. E se ele for claro, ele vai ficar preto. Ele vai ficar meio cinza, não é tão legal, né? Porque no dia a dia vai mudando a cor, vai encardindo, não tem jeito. Então, quanto mais fininho o rejunte, menos a gente vai conseguir perceber essa mudança de cor do rejunte com o tempo. Você pode também colocar um granito na cozinha, mas o granito aí tem que ser polido, porque a pedra, se não for polida, ela fica muito áspera, não dá certo. Em alguns casos, você pode colocar também o piso vinílico, que ele é bem impermeável. Se você quer colocar um piso único na sala e na cozinha, pode ser, é uma opção também. Tá? Porque o piso vinílico ele é emborrachado, ele é de borracha, não tem problema de você molhar. Agora vamos falar de tampos de cozinha. É importante que os tampos da cozinha sejam de um material também impermeável. O tampo é um lugar onde você vai cortar os alimentos, vai trabalhar com molhos, tipos de produtos que podem manchar, por exemplo, vinho mancha, alguns tipos de molhos, aquele molho inglês, shoyu também pode manchar dependendo do material do teu tampo. Então é importante também que o tampo da cozinha seja bem impermeável. Os mármores, por exemplo, as pedras de mármores, eles são mais porosos, eles mancham. Então para a cozinha não é indicado nenhuma pedra de mármore. Agora o granito é uma pedra que é bem indicada para tampos de cozinha, porque ela não é tão porosa, ela é um pouco mais impermeável, tem um custo-benefício ótimo. E aí tem várias opções, né? Tem aquele preto São Gabriel, tem várias opções de granito. Tem também as opções de pedras industrializadas, que são aquelas pedras tipo silestone, que elas são industrializadas mesmo, elas são fabricadas com uma resina e elas são bem impermeáveis. Nesse caso, você pode usar até uma pedra branca, porque ela não é porosa como o mármore branco, por exemplo. Então, se você quiser uma pedra branca para a tua cozinha, a opção são essas pedras industrializadas. Agora, tampo de inox também já foi usado muito, mas o inox ele acaba com o tempo arranhando, riscando. Então, assim, é um material bem asséptico, o inox, para limpar. Ele é muito fácil de limpar, mas ele tem esse problema que com o tempo ele acaba ficando riscado. E aí uma outra dica também que é importante vocês saberem, que
Na cozinha, o tampo, onde tem a pia, a altura ideal é entre 90 e 95 centímetros de altura. A profundidade do tampo fica entre 60 e 65 centímetros, tá? Que é a profundidade ideal. Agora vamos falar dos armários na cozinha. O armário é um item muito importante na nossa cozinha. Ele tem que estar bem organizado, funcional. Na hora que você for escolher os armários, é sempre importante que você já saiba os eletrodomésticos que você vai ter na tua cozinha. Por exemplo, o modelo da geladeira, o modelo do fogão, o modelo do micro-ondas, o modelo do forno, porque essas medidas são importantes para você planejar o seu armário. Então, o nicho da geladeira, por exemplo, você pode já planejar conforme a medida da tua geladeira. Do forno, por exemplo, que nem aqui no meu caso, também é importante saber qual é o modelo do forno para já deixar a caixa para embutir o forno. Então, todos esses eletrodomésticos são importantes você saber na hora que você está planejando o teu armário. Uma outra dica também que é importante, colocar o gaveteiro sempre que possível ao lado do fogão, porque fica mais prático na hora que você está cozinhando para você pegar uma colher, uma faca, alguma coisa. Uma outra coisa também que é importante vocês observarem é a medida da altura do micro-ondas e do forno. O micro-ondas é importante que ele esteja no máximo até a altura dos olhos, para ficar bem seguro, porque no micro-ondas a gente esquenta coisas, líquidos, e se ele estiver muito alto pode ser perigoso, tá? E o forno ele pode ficar um pouco mais alto. Eu preferi colocar o micro-ondas mais baixo, eu sou baixinha, e aí fica mais prático para mim o micro-ondas mais baixo. Gente, assim, armários superiores, aqueles que ficam na parte de cima, ele não precisa ser muito profundo. 35 a 40 centímetros já é o suficiente, se você vai colocar armário em cima do tampo, por exemplo. Agora, os armários embute-forno, que embute micro-ondas, ele precisa ter uma profundidade maior, porque esses eletrodomésticos são profundos, então eles vão ter aproximadamente 60 centímetros. Aí, se você for ter um armário ou em cima, que nem eu tenho, ou embaixo, ele vai ter essa profundidade maior por conta do eletrodoméstico, tá bom? Agora, outros armários que complementem a cozinha, ele não precisa ter tanta profundidade. A não ser que você, de repente, vai ter um armário que é um despenseiro, assim, que você vai guardar alimentos. Aí você pode fazer ele um pouco mais profundo para caber mais coisas. Ah, uma outra dica também que é importante na hora que vocês forem escolher os armários da cozinha é observar o puxador. Porque puxador com alça, aquelas coisas para fora, você acaba se enroscando na cozinha. Então, gente, presta atenção. É uma dica que às vezes a gente nem percebe, mas aqueles puxadores que tem pontas e tal, acaba rasgando as roupas e você vai se enroscar na cozinha. Então, escolhe um puxador prático para não ter esse tipo de problema no teu dia a dia, tá bom? Agora vamos falar dos revestimentos de parede na cozinha. Eu não vejo necessidade de ter revestimento em todas as paredes da cozinha. Essa é uma opinião minha, pode ter, mas se você quer economizar, se de repente a tua cozinha está sem revestimento e mas se você não quer gastar com isso, não precisa colocar revestimento em todas as paredes. Mesmo porque a maioria das paredes vão estar coberta com os armários, geladeira e tal. Não precisa, gente. Onde é importante ter revestimento, ou seja um frontão mais alto de pedra, ou seja revestimento cerâmico mesmo, é perto da pia e perto do fogão. Ali é a área onde realmente precisa. O resto da cozinha não tem tanta necessidade. A não ser que você queira colocar um revestimento realmente para decorar a cozinha, um revestimento diferente, aí tudo bem, vale a pena nessa questão de valorizar a decoração da tua cozinha, tá? Então, revestimentos na parede, eu indico só se você quer, nessa opção, valorizar a tua cozinha. Se não, pode colocar um frontão mais alto realmente nas áreas de pia e de fogão, que tá tudo certo, tá bom? E agora em cortinas e persianas na janela da cozinha. O que vocês acham? Eu sempre indico a persiana na cozinha, que é mais prático de limpar, não ocupa tanto espaço, porque a cortina ela precisa de uma área maior, de profundidade, porque ela tem as pregas, então esse movimento da cortina precisa de uma profundidade, a persiana não, ela é mais sequinha, mais retinha, então eu indico sempre a persiana. Agora, um outro item que é muito importante, gente, na cozinha é a iluminação. Se você gosta de cozinhar, se você não gosta de cozinhar, não importa.
É importante que a iluminação da cozinha seja bem trabalhada, seja da forma certa, para você, quando quiser ir na cozinha, você tenha uma iluminação boa para poder enxergar bem as coisas e também ter uma iluminação adequada para curtir a cozinha, porque hoje em dia a cozinha também é um lugar onde a gente sente prazer de ficar lá, né? Então, o que eu indico para vocês? Sempre ter uma luminária grande. Se você tem um teto de gesso, trabalhe alguns pontos de luminária. Pode ser uma placa de LED. Porém, se você também gosta de ficar na cozinha, quer um ambiente mais agradável, é legal você ter alguns pontos de uma iluminação mais quente, que é aquela mais amarela. Então você pode, se você tiver gesso, você pode colocar alguns spots de lâmpada de Croica ou AR com essa iluminação em um outro circuito, tá? O outro circuito o que que é? É um outro botão no interruptor. Você acende a lâmpada branca, que é a geral da cozinha, num botão, e num outro botão você consegue acender essa outra iluminação mais amarelada, mais quente, tá? Então é importante que você tenha nesse outro circuito essa opção de iluminação que dá mais aconchego, você sente num ambiente mais acolhedor. Então pode ser, como eu falei, pode ser um spot, uma lâmpada AR ou de Croica, pode ser pendente, de repente se você quiser colocar pendente em cima do tampo para valorizar, pode também, fica bem legal. Então a minha indicação é essa para a cozinha de iluminação. Não pequem em uma iluminação fraca, porque a gente vai sentir falta na cozinha. Porém, ter essa opção de iluminação para você mesclar é bem legal, tá bom? Então essas foram as minhas dicas para você quando estiver planejando a tua cozinha, começando a pensar na tua cozinha, tudo que você precisa pensar para não deixar nada de fora da tua cozinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque aqui tá um apanhado de tudo que você precisa pensar na hora que você for planejar a sua cozinha, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ó, quem gosta de ficar comigo nas gravações. Quem quer ficar comigo o tempo todo? Cat. Bom, mamãe vai gravar agora, tá bom?